a reunião, então, ok. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Essa aqui é mais uma reunião da SBOT Santa Catarina, né? A reunião de educação continuada, né? Da nossa gestão aí 21-22, presidida pelo Dr. Henrique Eisenberg. Né? Essa é uma reunião que ela tem como cunho principal apresentar especialidades. No caso de hoje é o módulo de ombro, né? E visa realmente mostrar a qualidade, né, a pujança, né, da SBOT Santa Catarina e principalmente a qualidade dos seus representantes de diversas especialidades, né? Então, sem mais delongas, quero passar a palavra ao nosso presidente, né, Dr. Henrique Eisenberg, para dar as boas-vindas a todos. Bom, boa noite, Funchal. Obrigado. Boa noite a todos os palestrantes aí, o Maurício, o Gabriel, o Luiz Felipe, o Renan. É uma alegria estar participando aí junto com vocês, né? O que a pandemia nos deixou a oportunidade de usar a tecnologia e a gente se encontrar e se reunir aí de todos os cantos do estado e até de fora do estado. A gente pode nos reunir de maneira prática. A SBOT Regional Santa Catarina tem duas atividades: o curso de educação continuada para os especialistas e o encontro científico da regional, né? São atividades aí que, quando eu assumi a gestão, a gente articulou junto com o Funchal para que a gente tivesse 8 atividades de cada uma por ano, né? Então, a gente tem 16 atividades aí durante todo o ano para poder aprimorar nosso conhecimento científico. Queria agradecer a todos vocês que estiveram no Congresso Sul Brasileiro em Florianópolis. Foi um sucesso, a gente teve em torno de 500 participantes. E, de antemão, já convidá-los para o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que agora eles chamam de Congresso Anual SBOT, que vai ser em Florianópolis, de 26 a 28, 29 de novembro, tá? No centro de eventos, ali na frente da rodoviária de Florianópolis. Então, passados os recados institucionais, devolvo a palavra ao Funchal. Acho que ele quer fazer uma foto agora, inicial, né, Funchal? Isso. Todo mundo abre as câmeras para nós fazermos a foto aí para nossas redes sociais. Por favor, aqueles que quiserem abrir as fotos. Doutora Josimara, vamos ver a sua beleza. Abram a câmera para a gente poder fazer a foto. O Alexandre Benvenuti, o Atsamura, a doutora Cíntia, o Laufer, o Henri, se quiserem abrir as câmeras para nós fazer a fotografia para... Isso. Vamos lá. Então, todo mundo olhando. Eu vou botar a foto, sorrindo. Perfeito. Pessoal, então, sem mais delongas, até para que o tempo seja bem utilizado. Maurício, eu passo para você o comando. Acho que o seu som não está ligado ainda. E uma boa aula a todos vocês. A gente retorna no final. Deixa eu... boa noite, todo mundo está vendo a tela compartilhada por aí? Sim. Tudo certo aí? Tudo certo. Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a SBOT Santa Catarina. Eu fico lisonjeado com o convite do Luiz Fernando, é um cara de muito apreço. Isso também nos trouxe uma aproximação bem bacana, porque através do grupo de ombro de Santa Catarina, a gente conseguiu trazer mais 4 especialistas aqui para a gente discutir um tema que a gente procurou escolher um tema que não é o nosso dia a dia do consultório. Então, o dia a dia do consultório, hoje, para quem trabalha de ombro, está focado em manguito, instabilidade, fratura e artrose. As disfunções neurológicas, elas passam, às vezes, pela gente, elas chegam até a gente de uma maneira onde, minha dor é no ombro, meu problema é no ombro, nem sempre a doença está no ombro, nem sempre a doença está dentro de uma estrutura específica anatômica do ombro da qual a gente está habituado a tratar no dia a dia. A ideia não é a gente discutir, e todos podem ficar à vontade, a ideia não é discutir tratamento das doenças neurológicas e nem abordar
as disfunções que a gente vê muito, que são traumáticas, relacionadas à lesão do plexo braquial, que vem, às vezes, junto com uma luxação acromioclavicular, com uma fratura de clavícula, ou coisas assim. Então, a ideia não é ter uma abordagem neurológica, mas sim uma abertura de uma visão para algo que a gente, dentro da área de ombro, às vezes acaba passando um pouquinho. Então, a ideia é discutir, apresentar algumas coisas de anatomia, de tratamentos, de patologias relacionadas a isso. Então, hoje a gente vai ter a presença de nossos outros 4 amigos. Então, a seguir de mim, fala o Renan, aqui de Joinville, o Jorge, o Gabriel e o Luiz, que todos já conhecem e são pessoas de alto gabarito que trabalham dentro da especialidade do ombro. Quando a gente fala em patologias neurológicas, a gente tem, nessa primeira apresentação de imagem, uma imagem que muitos já viram, que traz uma dor no ombro, que é o nosso desfiladeiro torácico. A gente, na área do ombro, vê, Gabriel, acredito que deva abordar bem, essa segunda imagem relacionada a um cisto imenso com compressão do nervo supraescapular. Ou nessa outra ressonância, onde a gente vê um quadro de uma síndrome do quadrilátero. A gente tem entidades, que o Luiz deve falar, do personagem Tanner, que leva a uma denervação do deltoide subescapular, que a gente, na ressonância, acaba vindo e a gente, mas de onde vem? A gente sempre procura uma coisa que a gente tem que parar um pouquinho para pensar e lembrar. Dentre as patologias que a gente acredita que mais frequentemente vão estar relacionadas ao nosso dia a dia não traumáticas, a gente tem que lembrar, e acredito que todos os meus participantes aqui junto vão falar, da escapulada do personagem Tanner, da compressão do nervo supraescapular, do desfiladeiro torácico e do espaço quadrilátero. Os tratamentos e abordagens do ponto de vista conservador, do ponto de vista cirúrgico, o que hoje a ortopedia e o ombro têm pensado em termos disso. O que a gente tem que lembrar é que, assim, são lesões que nem sempre são as mais frequentes no consultório do especialista. Então, a gente costuma dizer que a gente, como médico, faz muito diagnóstico daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe. E essa é uma parte que, às vezes, a gente não se envolve muito e a gente acaba levando um tempo até um diagnóstico, até porque a maior parte dessas patologias, elas sempre vão começar com um diagnóstico clínico sempre muito bem feito. Então, uma anamnese, um conhecimento da anatomia, um bom exame físico leva a gente a cair por esse lado. Por isso que eu digo assim, às vezes as coisas parecem, mas não são. Então, a gente às vezes vê uma atrofia na região supraescapular e a gente acha que é uma lesão maciça do manguito. A gente vê uma atrofia do subescapular importante e a gente não lembra que pode ser um personagem Tanner. Então, nem tudo, às vezes, aquilo que a gente vê é aquilo que realmente aparece. Aqui, a gente mostra 2 coisas que, às vezes, acontecem vindo para a gente no consultório do dia a dia, 2 atrofias e hipotrofias da cintura escapular. Uma, a gente vê do lado direito uma atrofia com uma ascensão da escápula, e outra, uma atrofia que mostra uma anatomia óssea exuberante, mas não é uma patologia do ombro, é uma esclerose lateral amiotrófica, uma patologia da coluna. Mas esses tipos de casos, eles costumam vir ao consultório do especialista, porque às vezes é o que mais chama atenção e faz com que as pessoas procurem a gente. Daqui para frente, eu queria convidar o Renan Borges para que ele pudesse compartilhar a tela e pudesse trazer alguns conceitos para a gente da parte de anatomia do plexo braquial e de algumas casuísticas. Obrigado.
Ok, Maurício. Boa noite a todos. Eu sou o Renan. Vou compartilhar a tela. Curso de Educação Continuada, módulo Ombro. A mim foi delegado a questão da anatomia referente ao plexo braquial e um pouquinho da epidemiologia, certo? Todos estão vendo? Sim. Então, em relação à anatomia do plexo braquial, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é um nervo espinhal, né? O nervo espinhal, ele tem sua origem ali na medula espinhal, né? Ele é composto por uma porção anterior, raiz anterior, também denominada radix ventralis, onde estão localizadas as fibras motoras, e uma porção posterior, raiz posterior, radix dorsalis, onde estão as fibras sensitivas. A fusão dessas duas raízes, ela gera, então, ela origina, na verdade, o nervo espinhal. Esse nervo espinhal ele passa por um forame, onde emite ramos anteriores e posteriores, e os ramos anteriores, então, são os que contribuem para a formação do plexo braquial. Em relação aos ramos anteriores, eles se originam nos 4 nervos espinhais cervicais inferiores, de C5 a C8, e do primeiro nervo espinhal torácico T1. Ele é dividido, né, para questão didática, em 5 cortes anatômicos, desde suas raízes até os ramos terminais. Então, composto por 5 raízes, 3 troncos, 6 divisões, 3 fascículos, totalizando, então, 13 ramos. Existem variações anatômicas, né, como a inclusão de C4 a C5, conhecido como plexo braquial prefixado, e também ramos anteriores de T2 a T1, também conhecido como plexo braquial pós-fixado. Então, voltando, né, a composição: 5 raízes, 3 troncos, 6 divisões, 3 fascículos, totais de 13 ramos, sendo 5 terminais. Partindo da parte superior, distalmente, 3 ramos acabam se dividindo diretamente das raízes, que é o nervo escapular dorsal, com origem C5, nervo torácico longo, com contribuição de C5, C6 e C7, e o nervo intercostal, que se origina parcialmente da raiz de T1. Eu coloquei aqui uma observação, né, que o nervo frênico ele recebe algumas fibras do plexo braquial, mas também acaba dando uma contribuição a ele. O tronco do plexo braquial ele se localiza no triângulo interescalênico, onde vai ter ali o músculo escaleno anterior anteriormente, o músculo escaleno médio posteriormente, a borda superior da costela na porção inferior. O tronco superior ele é composto pela fusão das raízes de C5 e C6, tronco médio, extensão da raiz de C7, e o tronco inferior, então, raízes nervosas de C8 a T1. Também coloquei uma observação que o tronco superior, o nervo escapular dorsal e o nervo subclávio e o nervo supraescapular, eles se originam diretamente ali do tronco superior. Posteriormente à clavícula, os troncos eles se dividem em ramos anterior e posterior. Abaixo da clavícula, interiormente ao peitoral menor, se originam os fascículos, né? Posterior, lateral e medial, né? A relação da posição deles é em relação à artéria axilar. As divisões anteriores do tronco superior e médio, eles formam os fascículos o fascículo lateral, C5, C6 e C7. O fascículo medial é uma contribuição da divisão anterior do tronco inferior, C8 a T1. E as divisões posteriores dos 3 troncos, então, acabam formando o fascículo posterior, compostos pelas raízes de C5 a T1. Então, aqui, em relação ao fascículo posterior, né, composto pelas raízes de C5 a T1, estão contidos o nervo subescapular superior, nervo tóraco-dorsal, também conhecido como subescapular médio, nervo subescapular inferior, e os ramos terminais originam, então, o nervo radial e o nervo axilar. No fascículo lateral, composto pelas raízes de C5, C6 e C7, a gente encontra o nervo peitoral lateral, a raiz lateral para o nervo mediano, e o ramo terminal acaba sendo o músculo cutâneo. E no fascículo medial, composto pelas raízes de C8 e T1, nós temos o nervo peitoral medial, nervo cutâneo medial do braço, nervo cutâneo medial do antebraço, e os ramos terminais originam o nervo ulnar e a raiz medial do nervo mediano, que acaba se unindo, então, à raiz lateral. Essa imagem aqui, apenas para identificar os nervos e a
a inervação, os músculos que acabam sendo inervados, eu não vou comentar. E me foi também pedido para falar um pouco sobre o perfil epidemiológico em relação ao plexo braquial, em relação às lesões. Estudos americanos e europeus, eles demonstram que de 10 a 20% das lesões do sistema nervoso periférico envolvem o plexo braquial. Naracas, em um artigo publicado em 85, evidenciou que 70% das lesões de plexo braquial elas são decorrentes de acidentes, né, automobilísticos. Dentro desse número, 70% por motocicletas. Esse estudo aqui é um estudo realizado em São Paulo, né, Chuana e colaboradores, foi publicado em 2020, é um estudo retrospectivo, em que eles analisaram casos de 2008 a 2013 no estado de São Paulo, viram uma incidência de 1,88 casos para 100 mil habitantes ano de lesões de plexo braquial, né, com um número muito parecido ali em relação à etiologia, né, 75% acidentes de motocicletas. A maioria homens com idade média ali de 26 anos. Esse é um outro estudo que eu acabei encontrando de Magalhães e colaboradores, também realizado no estado de São Paulo, onde eles analisaram o custo, né, desses pacientes no serviço público de saúde. Também é um estudo retrospectivo de 2008 a 2016, onde eles viram ali o cálculo, né, com base em relação ao código, né, solicitado ali na tabela SUS. Então, pacientes que necessitam de microenxertia, custo estimado ali de $824 mil, e quando é um código para exploração e neurólise, $592 mil. Então, um custo elevado, né, bancado por nós. Em relação às lesões do plexo braquial, né, apenas para caracterizar aqui, eu acredito que alguém deva comentar, que eles são classificados, então, em lesões pré-ganglionares, onde ocorre a avulsão das raízes junto à medula espinhal. Então, ocorre uma ruptura da conexão do nervo periférico ao sistema nervoso central. E a pós-ganglionar, quando a lesão ela ocorre após a emergência do gânglio sensitivo dorsal. Em relação à etiologia, elas podem ser classificadas como traumáticas ou não traumáticas. Lesão por trauma, né? Pode ser por estiramento ou contusão, que acaba sendo a lesão mais comum, como eu deixei explícito ali em alguns slides anteriores, decorrente de acidentes automobilísticos, onde resulta de uma força, né, em relação à cabeça e o pescoço sendo empurrados para uma direção e o ombro e o braço para outra. Essa tração caudal do ombro e do braço acaba lesionando as raízes superiores de C5 a C6. Quando a tração é lateral, geralmente a raiz de C7, e quando a tração é cranial, as raízes inferiores de C8 a T1. Outra etiologia em relação aos traumas de plexo braquial são os ferimentos por arma de fogo, que geralmente ocasionam lesões por contiguidade, mas também podem fazer a transecção do nervo. E as lacerações, que também podem seccionar uma porção do nervo, que acaba sendo mais comum, ou todo o plexo, né, decorrentes de faca, vidros, transecções condutentes devido a metal de automóvel, lâmina de ventilador, motor, motosserras, mordeduras de animais. Essas lesões geralmente vêm associadas às lesões vasculares. Então é importante avaliar a questão vascular do paciente. A outra etiologia, né, dentro dos não traumáticos, estão os tumores. Tá? Eles são divididos em tumores de baía neural e não neural, sendo o schwannoma e os neurofibromas os mais prevalentes. Outra etiologia, síndrome do desfiladeiro torácico, comentado ali pelo Dr. Maurício no começo das apresentações, onde ocorre, então, uma compressão do plexo na saída torácica. Esse estudo aqui de Klein e Klein foi publicado em 2020, se eu não estou enganado, tá? Depois eu vou dar uma olhada nas referências. Mas ele analisou, então, 1.019 pacientes com lesões de plexo braquial operados entre 68 e 98, né? Nesse centro de ciência e saúde de Louisiana, nos Estados Unidos, né? Teve um total, então, de 1.019 pacientes, onde ele viu disparadamente ali as lesões traumáticas como os maiores causadores de lesão de plexo, né? Contribuindo com 49%, né? Sendo 72% supraclavicular e 28% infraclavicular.
Ferimento por arma de fogo, 12%, lacerações 7%, tumores 16% dos casos, aí dentro dos não traumáticos, né? Sendo o schwannoma ali 38% e os neurofibromas ali mais prevalentes do que o schwannoma, 62%. E ele viu lesão de plexo braquial em 16% dos pacientes com síndrome do desfiladeiro torácico. Então, seria isso a minha parte. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Eu acho assim, nós dentro... Obrigado, Renan, acho que foi bem interessante sua apresentação. Conceitos de anatomia e conceitos de fisiologia sempre acrescenta. Eu acho que dentro da área do ombro, a gente já deve ter, como especialista, passado algo relacionado às pseudoartroses da clavícula. Então, a gente sabe que os indivíduos conseguem viver sem clavícula. Então, eu já tive pacientes que, por tumor, schwannoma, tiraram a clavícula fora, eles conseguem ver e ter movimentação sem a clavícula. Mas todos os casos que eu vi, onde o neuro fez a ressecção da clavícula, eles acabavam fazendo um pseudoneurisma e um quadro de acometimento, uma síndrome do plexo braquial bastante importante. Então, só para acrescentar ao Renan, não sei se alguém quer mais acrescentar alguma coisa. Bom, o nosso amigo Jorge Mestre vai falar alguma coisa a respeito de algo de exame físico e eu vou dar uma força para ele aqui, para poder apresentar o PowerPoint. Eu queria agradecer o convite antes de botar o slide. Né? Claro. Mas, assim, dizer que a minha parte ficou responsável pelo diagnóstico clínico, testes especiais, com os diagnósticos diferenciais e a parte de exames complementares. Então, vamos partir para o slide. Agradeço a oportunidade e vamos nessa. Não estou te escutando. Bem, quanto à avaliação clínica, nós precisamos fazer esse tipo de avaliação com o ombro desnudo, bilateralmente, para que a gente possa verificar atrofias e assimetrias e posição da escápula. Vamos comparar as regiões homólogas, medir a circunferência dos membros, no caso de assimetria. São tipos, nós vamos ver o tipo de atrofia, hipotrofia, hipertrofia ou os casos eutróficos mesmo assim. Tá? Com relação às provas funcionais, os testes do Manguito são fundamentais para que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial. O post-teste, push-up test, manobra de Addison, manobra de Wright e o teste de Ross, todos ligados ao desfiladeiro torácico, são importantes, né? E as provas funcionais, mão-ombro oposto, mão-nuca, mão-nádega, tudo para que a gente possa classificar se esses pacientes têm dor, se não têm dor, ou se eles são incompetentes em fazer. Quanto aos testes de força, nós podemos ver teste de força do deltoide, por exemplo, porção anterior é o solto, onde a gente vai ter o comprometimento, se não tivermos a capacidade de comprometimento do axilar e C5 e C6, com deltoide anterior, e córaco braquial e C5 e C7. Na porção posterior, a cotovelada para trás, nós vamos avaliar a parte posterior deltoide, que seria C5 e C6, e o grande dorsal, com o tóraco dorsal, o nervo tóraco dorsal comprometido, que seria C5, C6, C7, C8. Quanto à porção média, empurrar o cotovelo para a lateral, nós estaríamos avaliando o supra e o deltoide médio. O supra com comprometimento C5 e C6 no nervo supraescapular e o deltoide médio com o nervo axilar. Quanto às flexões, os flexores, porção anterior do deltoide, comprometimento do axilar em C5 e C6 e o córaco braquial com comprometimento do músculo cutâneo em C5 e C7. Quanto à extensão, porção posterior deltoide, nervo axilar C5 e C6, grande dorsal,
que tem o comprometimento do tórax dorsal, que já seria C6, C7 e C8, e o redondo menor com o nervo infraespinhal, não, infraescapular, que é C5, C6. Quanto à abdução, os primários são o supraespinhal, com o nervo subescapular C5, C6, e porção média do deltoide e nervo axilar C5, C6. Adutores, os primários peitoral maior, que é o nervo torácico medial, e o anterolateral, C5, C6, C7, C8 e T1. E o grande dorsal com o nervo tórax dorsal, novamente, C6, C7 e C8. Rotação externa, infraespinhoso principalmente, nervo subescapular C5, C6, e redondo menor com nervo axilar e C5. Rotação interna, subescapular, com o nervo subescapular inferior e superior, que é C5, C6, peitoral maior, que é o nervo torácico medial, e o anterolateral, C5, C6, C7, C8, T1. O grande dorsal, com o nervo tórax dorsal, C6, C7 e C8. Basicamente eles. Elevação da escápula, trapézio e elevador da escápula, C4 e C5. Retração, romboides, maior e menor. Extensão da escápula, torácico longo, C5, C6, C7. Muitos citam ainda o C8, com comprometimento do torácico longo. Em geral, hérnia discal, que faz esse tipo de alteração. Uma forma mais prática, se a gente for fazer assim, para uma avaliação mais rápida, nós poderíamos fazer C4 nos embasando na base cervical e no trapézio, C5 na lateral do braço deltoide contra a sensibilidade e o déficit de abdução do ombro, quanto à motricidade, C6 lateral do antebraço com o primeiro e segundo dedo de sensibilidade diminuída e a flexão do cotovelo alterada. C7, terceiro dedo, sensibilidade e extensão do cotovelo comprometida. C8, quarto e quinto dedo, insensibilidade e motricidade com a flexão dos dedos comprometidas. E T1, medial do antebraço, com a abdução dos dedos comprometidas. Quanto a diagnóstico diferencial, os nossos colegas já citaram bastante. Personal Turner, que seria uma plexite braquial mais características. Os nervos mais acometidos neles são torácico longo, axilar, supraescapular e radial. Quanto ao nervo axilar, o ramo terminal do cordão posterior, derivado de C5 e C6, né? Principalmente nos traumas, mas não é o nosso caso de falar agora, e nas compressões do espaço quadrilátero, junto com a artéria circunflexa posterior. Em geral, nos esportes overhead ou de arremesso, e nos cistos paralabrais inferiores, e hoje bastante comum nas hipertrofias excessivas musculares, principalmente na rapaziada que faz muita musculação. A síndrome do desfiladeiro torácico já seria um diagnóstico mais de exclusão, com a compressão do plexo braquial, que é o mais comum, e dos nervos dos vasos subclavios, né? E a compressão do nervo subescapular, que acontece principalmente na incisura subescapular e na espinoglenoidal. A causa mais comum, o cisto paralabral superior. Quanto à ressonância, a ressonância ela nos serve para a compressão do axilar, principalmente para a caracterização da síndrome do espaço quadrilátero. No caso do desfiladeiro, ela avalia mais alterações de partes moles, assim como a gente pode ver um tumor do Pancoast, pode ver uma anormalidade do escaleno. Nessa síndrome do desfiladeiro, teríamos também a utilização do raio-x para ver a costela cervical. Com relação ao personagem Turner, ela pode descartar outras patologias, e principalmente
parecer ou apresentar um hipersinal em T2. Na compressão do nervo subescapular, mostra o cisto, principalmente, né? E nos auxilia no diagnóstico diferencial. Com relação à eletroneuromiografia, desfiladeiro torácico geralmente sem alteração alguma. O personagem Turner, ela tem alterações desiguais e multifocais, dependendo se é o torácico longo, se é o axilar, se é o subescapular ou se é o radial que está comprometido. Na compressão do nervo subescapular, aquilo que a gente já falou, que é, em geral, os cistos paralabrais superiores, e na compressão do espaço quadrangular, em geral, cisto paralabral inferior. Bem, gente, eu acho que é isso. Depois a gente discute mais. Obrigado. Não estou escutando. Está sem som, Maurício. Obrigado. Acho que assim, é bem bacana conversar com o pessoal que já tem essa experiência, já tem essa vivência e já traz esses conhecimentos adquiridos ao longo do tempo com uma facilidade bastante grande. Acho que foi bem bacana a tua apresentação. Obrigado. Valeu, querido. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Você mora no coração. Obrigado. Amém. Beijo. Viva Avaí. Eu não sei. Isso é coisa para o Funchal. Bom, a gente vai... Eu vou parar de compartilhar a tela. Vou pedir para o nosso grande amigo e companheiro do dia a dia, tá? O Luiz Felipe, poder trazer alguma coisa para a gente a respeito dos tratamentos das patologias de uma maneira conservadora relacionadas ao sistema neurológico da cintura escapular. Isso. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Fiquei responsável aí para passar para a parte das doenças neurológicas mais comuns e o que esperar do tratamento conservador. Com relação às principais síndromes que a gente vai ter na cintura escapular, das síndromes neurológicas, constar aí a escápula alada, o Parsonage Turner, compressão do supraescapular, o desfiladeiro torácico e a síndrome do espaço quadrilátero. A escápula alada, ela vai ser uma disfunção neurológica que vai acabar alterando a musculatura estabilizadora da escápula. Isso vai levar a um desbalanço muscular e um movimento anormal no movimento escápulo-torácico. Os nervos mais frequentemente envolvidos vão ser o torácico longo, que faz a inervação do serrátil, o espinhal acessório, que vai inervar o trapézio, um pouco menos frequente a lesão do escapular dorsal, que faz a inervação dos romboides. As principais causas, a lesão por tração é a mais comum, mais de 50% dos casos, principalmente tração por atividades como esportes de arremesso, atividades laborais com o braço elevado, acabam causando uma tração, um estiramento repetitivo do nervo, levando à lesão. Existem também as causas compressivas, traumas diretos, principalmente em procedimentos cirúrgicos na região de cabeça e pescoço, e a neurite do plexo braquial, que é a síndrome de Parsonage Turner. Com relação ao tratamento da escápula alada, normalmente o tratamento conservador vai ser a nossa escolha inicial, onde a gente vai simplesmente observar como vai ser a evolução e a recuperação do nervo. A fisioterapia vai auxiliar, principalmente na recuperação da força muscular desse paciente após a recuperação neurológica. É interessante recomendar uma mudança de atividade, principalmente nos pacientes que exercem alguma atividade esportiva de arremesso ou laboral, muitas vezes, com o braço acima do ombro, que vai ter um estresse repetitivo. É interessante recomendar a mudança de atividade para cessar o fator causador.
O tratamento conservador na escápula alada, ele tem bons resultados. A maioria dos pacientes, eles vão ter uma melhora, uma recuperação completa, mas é uma recuperação a longo prazo. Essa recuperação vai ser em até 2 anos. Então, é interessante também trabalhar essa parte psicológica do paciente na demora em recuperar da lesão. A outra síndrome é a síndrome de Parsonage-Turner, que ela é uma neurite do plexo braquial, normalmente causado por uma infecção viral. É uma síndrome bastante incomum, mas ela acaba sendo negligenciada com frequência nos atendimentos, principalmente ambulatoriais e de pronto atendimento. O paciente ele vai apresentar com uma dor intensa na região de cintura escapular e radiações para o braço, e com uma disfunção sensitiva e motor aguda. Então, perda de força, perda de sensibilidade, dor muito intensa, com um curso bem agudo. O tratamento da síndrome de Parsonage-Turner, normalmente também é tratamento conservador. A mesma comparação com a escápula alada. A gente vai observar e aguardar a recuperação do nervo. Nesse meio tempo, a gente controla a dor com o uso de anti-inflamatórios, opioides, imobilização, se necessário, corticosteroides. O segmento desse paciente ele é feito mensal e a avaliação da recuperação do nervo pode ser feita com eletroneuromiografia e o exame físico. O prognóstico ele é bom, porém a recuperação é lenta, então isso também tem que ser bastante trabalhado com o paciente. Apenas 35% dos pacientes vão ter uma recuperação no primeiro ano de tratamento e 90% em até 3 anos de tratamento. Então, é uma doença que cursa com um longo período de reabilitação. Fisioterapia, ela não altera o tempo de recuperação neurológica, então ela vai ter a função apenas de recuperar a força muscular do paciente que ficar com atrofias após a recuperação neurológica. A corticoterapia, ela é interessante, a utilização, mas a atuação dela é apenas na diminuição da fase álgica. Ela não afeta o prognóstico, não afeta a recuperação neurológica. O corticoide utilizado normalmente é a prednisona, 1 miligrama quilo dia por 2 semanas. Com relação às lesões do supraescapular, as lesões do supraescapular, elas podem ter como etiologia uma etiologia compressiva, mais comum é o cisto paralabral, um trauma direto na região da cintura escapular, lesando o nervo, uma lesão por estiramento, né, o trauma indireto, e algumas causas idiopáticas, menos frequentemente. O tratamento, ele vai variar conforme a etiologia dessa lesão. As causas compressivas, elas normalmente têm um pior prognóstico, então ela induz, né, a gente já pensar num tratamento em que a gente haja cirurgicamente para descomprimir o nervo. As outras causas traumáticas, estiramento ou idiopática, elas têm um bom prognóstico e podem ser levadas com tratamento conservador. Então, o prognóstico ele é bom, as taxas de resolução espontânea, em geral, são altas, né? Mas também orientar o paciente, que é uma recuperação lenta. Por ser uma lesão um pouco mais rara, a literatura ela é escassa, né? Então, a gente não tem muitos dados sobre a evolução da doença. O que se sabe é que a lesão compressiva ela tem um pior prognóstico. Então, a gente tem uma tendência maior a já agir cirurgicamente para descomprimir o nervo. Outra síndrome é a síndrome do desfiladeiro torácico. Ela é uma doença neurovascular, a gente vai ter uma compressão tanto do plexo quanto dos vasos na entrada dessas estruturas na região torácica. Tratamento também vai ser um tratamento conservador como escolha inicial, principalmente orientar a mudança de atividades que estejam possivelmente causando a lesão, atividades com estiramento da cervical e do ombro, controle de dor, fisioterapia também para agir no alongamento das estruturas cervicais e estruturas da cintura escapular que possam estar causando algum tipo de compressão, e também uma recuperação
neurológica e também força muscular. Normalmente apresenta resultados satisfatórios, né, com boa recuperação completa e alívio dos sintomas. O prognóstico da síndrome do desfiladeiro ele vai ser pior em pacientes obesos, pacientes que têm associação com outras síndromes compressivas do membro superior e aqueles pacientes que têm algum litígio trabalhista. A última das síndromes é uma síndrome também rara, que é a síndrome do espaço quadrilátero, onde a gente vai observar a compressão do nervo axilar e da artéria circunflexa no espaço quadrilátero, que é um espaço que vai ser formado pela cabeça longa do tríceps, os dois redondos, né, o menor e o maior, e o colo humeral. Então, o axilar e a artéria circunflexa vão passar aqui, onde vai acontecer a compressão. O tratamento conservador ele é a escolha inicial, então a gente vai trabalhar a questão da dor com analgesia, fisioterapia, principalmente focando no alongamento da cápsula posterior, restrições de atividades que estejam também possivelmente irritando as estruturas nervosas nessa região. A literatura também é escassa por ser uma lesão mais rara do que as outras, mas o que se sabe é que os resultados eles não são tão bons no tratamento conservador quanto as outras síndromes, com os pacientes muitas vezes tendo alívio dos sintomas, mas dificilmente conseguindo se livrar completamente da sintomatologia, sendo que em torno aí até de 30% dos pacientes ficam com sintomas que necessitam uma abordagem cirúrgica para descompressão dessas estruturas. Então, esse é o final da apresentação. Acho que a mensagem que fica, né, nas síndromes neurológicas do membro superior, o tratamento conservador é sempre a nossa escolha inicial e, em geral, apresenta um prognóstico bom, com exceção da síndrome do espaço quadrilateral, que continua sendo a escolha inicial conservadora, mas o prognóstico ele não é tão bom quanto as outras lesões. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida depois na discussão. Olha, não, eu até assim achei bem bacana. A gente também tem essa visão conservadora para, às vezes, na escapulada, quando a gente sempre corre, né? Num tratamento cirúrgico do artrodese escapulotorácica, assim, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia difícil, é uma cirurgia trabalhosa, mas nem sempre o paciente consegue se adaptar a uma escapulada muito sintomática em termos de função, em termos de dor. Alguma vez você já teve um caso de uma escapulada que você foi tentando conservador, e você teve que indicar uma cirurgia? Quanto tempo levou isso? Eu, particularmente, tenho um caso que a paciente era uma sequela de Parsonage Turner, que não teve recuperação neurológica. Inclusive, é uma paciente que é em comum com o Gabriel, que ela teve dos dois lados a lesão. E a gente fez o tratamento cirúrgico com artrodese escapulotorácica. Realmente é uma cirurgia muito grande, mas foi mais de 2 anos de tratamento conservador para chegar numa decisão em ter uma abordagem mais agressiva no tratamento. Nós tivemos, assim, na época que eu estava na Santa Casa de São Paulo, em 2001, até a Santa Casa publicou um trabalho de 13 casos na ocasião de artrodese escapulotorácica, mais relacionados ao traumatismo do plexo braquial, mas a dificuldade de manuseio do pós-operatório e a capacidade que o paciente tem de absorver os cuidados é uma coisa que realmente deixa muito com o pé atrás, para que, caso indicado, seja uma indicação. Mas eu acho que, assim, 2 anos é um tempo bastante custoso. Mas eu acredito que o Gabriel deva falar alguma coisa sobre algo dos tratamentos cirúrgicos das patologias, e fica à vontade, Gabriel.
Eu acho que assim, Não, na verdade, é justamente isso. A gente levou bastante tempo para indicar tratamento cirúrgico não para essa não estou te paciente. ouvindo. Não está ouvindo? Mas o som tá normal. Está saindo? Tá ouvindo aqui. Estão ouvindo? Sim, Sim. agora estou ouvindo. Right. Obrigado, desculpa. Não, o que esse caso teve um caso que a gente operou de artrodese escapulotorácica realmente e foi um sofrimento assim, porque é nós não querendo operar e a paciente querendo que a gente opere, entendeu? Porque eles sofrem pra caramba isso dali. E é muito triste dizer para o paciente assim, olha, realmente tu vai demorar mais ou menos uns 2 anos para ver a evolução disso aí, e pode ser que melhore mais para frente, mas pode ser que não melhore. Então foi bem triste assim, mas no final da história foi bom, porque ela acabou evoluindo bem. Eu acho que esse trabalho que você falou, Maurício, é um trabalho do Kekia, que ele mostrou os casos dele e ele usa uma placa justa escapular atrás e amarra, cercla as costelas, que é justamente a técnica que a gente se baseou para fazer a nossa. Vocês chamaram a torácica junto ou não? Chamamos. Uhum. Sempre Eles tem que ficam ter. sentados do lado da gente, rezando um Pai Nosso. E outra coisa, tu falou que era bilateral. Vocês fizeram dos dois lados ao mesmo tempo? Fizemos de um lado, depois de muito tempo fizemos do outro. E aí, assim, ó, é uma lesão sequelante, né? A paciente fica literalmente com limitação. Mas a dor que ela vinha antes melhora. Porque aquela sensação da escápula saindo atrás, ela é de deixar o paciente bem queixoso, assim, sobre isso, sabe? É bem triste mesmo. Bom, mas deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Eu tô com a voz meio ruim, faz 1 ano e meio que eu tô gripado, eu acho. E a voz tá ruim para sair, tô tossindo pra caramba. Eu queria agradecer bastante aí a comissão e agradecer ao Maurício pela lembrança da gente aqui. Vamos ver se a gente não fala muita bobagem hoje aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Conseguem ver? Sim, a tela já está compartilhada. Perfeito. Então tá aí, deixa eu ver se eu consigo tirar vocês da minha tela agora, porque senão eu vou ficar bem perdido aqui. Certo. Então, assim, que me coube falar então do tratamento cirúrgico das disfunções neurológicas aí que já foram bem abordadas por todo mundo. Eu faço parte da equipe do IoT aqui. E a gente fala inicialmente sobre o nervo supraescapular, que é o que, no final da história, a gente acaba tendo bastante conversa, e que a gente já falou bastante também, que ele tem 2 pontos possíveis de compressão, um deles na região da incisura supraescapular e a outra na fossa espinoglenoideia. Eita, eu não sei por que não está indo aqui. Deixa eu trocar a posição. Certo. Com relação aos efeitos compressivos do cisto na região paralabral e que comprime o nervo supraescapular, esses a gente não tem muita dúvida, como o Luiz Felipe falou, como até o próprio Maurício já comentou, de que a gente tem uma tendência de fazer o tratamento cirúrgico, porque realmente esses pacientes acabam evoluindo com bastante dor e pelo fato do mecanismo ser um mecanismo valvar unidirecional, eles têm uma tendência de não melhorar com tratamento muito conservador, assim, a gente acaba realmente tendo que abordar. E isso modificou muito desde que o Lafosse fez o artigo dele de 2007, avaliando 10 pacientes, onde eles pegaram pacientes com dores crônicas, com alteração neurológica confirmada em eletroneuromiografia, refratária já a tratamento conservador, onde eles escreveram então a técnica de vídeo dele, onde ele demonstrou, isso são imagens do artigo, tá? Ele demonstrou posição de cadeira de praia, para realização da videoartroscopia, um portal lateral
com um portal chamado portal supraescapular, um pouco mais medializado do que o portal de Nevaiser, onde ele conseguia entrar por esse portal e abordar exatamente o ligamento transverso superior da escápula. E nessa região aqui, a gente tem que lembrar que a artéria supraescapular ela passa por fora do ligamento, enquanto que o nervo supraescapular ele passa dentro da incisura. Então, essas são imagens que demonstram, nessa número 3 aqui, o ligamento coracoacromial, o conoide número 1, o trapezoide número 2 e o ligamento transverso número 4, demonstrando então aqui a artéria que passa por fora do ligamento, né, e por onde ele entra na região superior, naquele portal chamado que ele nomeou de portal supraescapular, para seccionar o ligamento então e liberar o nervo. Isso foi em 2007. Desde então, a literatura bombou com esse procedimento, porque teoricamente se parecia ser simples. Não é um procedimento tão fácil, a gente já fez algumas vezes, mas ele é trabalhoso, requer um pouquinho de... Eu não sei se o pessoal que está assistindo talvez tenha experiência nisso, é legal até comentar. Mas teve vários artigos falando sobre isso desde então, e esse artigo aqui da revista espanhola de cirurgia ortopédica, agora de 2021, demonstrando então 75 pacientes que mostram que se os pacientes tiverem realmente uma confirmação de compressão idiopática, né, de neurite do supraescapular idiopática e que foram refratários ao tratamento conservador, essa liberação artroscópica pela técnica do Lafosse, ela tem bons resultados e realmente a eletroneuromiografia também melhora com o passar do tempo. No entanto, houve uma falácia aí, uma falácia não digo, mas uma ideia muito difundida na literatura, demonstrando que pacientes com rupturas maciças do manguito rotador talvez também devessem ter o seu nervo descomprimido, porque ele seria tracionado pela retração do manguito rotador, lesão maciça, né? E teoricamente, alguns grupos começaram realmente a fazer isso de forma inadvertida em todo o paciente, reparava o manguito e liberava o nervo. Então, o Gerber fez um trabalho agora em 2020, demonstrando uma randomização de pacientes sem lesão identificada no nervo, mas com retração maciça, lesão maciça, com mais de um tendão comprometido, e que ele viu que, teoricamente, se o paciente não tem a lesão no nervo, não cabe descomprimir, não tem fundamento, e, inclusive, o paciente pode piorar a ressonância com atrofia do infraespinhal no pós-operatório, né, e do supraespinhal também, assim como piora também no quadro clínico desses pacientes. Não tem diferença estatística entre você liberar ou não. Já na região da incisura espinoglenoidal, um pouco mais abaixo, esse nervo também pode ser sítio de compressão, e aí a gente vai ter atrofia mais do infraespinhal mesmo, não do supra, mas sim do infra. A técnica clássica é aberta, onde a gente incisa posteriormente sobre a espinha da escápula e aborda esse nervo, liberando ele. No entanto, é um funil, você tem que ir aproximando muito, é difícil de você liberar isso por técnica aberta. Não que seja difícil, mas ela é trabalhosa. Então, um pouco depois do Lafosse desenvolver a técnica em 2007, o Neil Godagra e o Anthony Romeu descreveram uma técnica para a liberação do nervo supraescapular na incisura espinoglenoideia e demonstraram que é factível pelo portal também vista lateral, portal posterior, eles conseguem, seguindo a espinha da escápula, abordar então e liberar cistos e demais outras compressões nessa região, certo? Aqui a gente consegue ver uma vista do ombro esquerdo, supraespinhal, infraespinhal, labrum aqui, parede cística e a liberação do nervo. Desde então, teve muitos artigos também demonstrando que jogadores de vôlei tinham uma atrofia específica, não só jogadores de vôlei, mas atletas arremessadores tinham uma atrofia específica do nervo infraescapular. E o Patrick Denard fez um editorial comentando, porque tinha alguns trabalhos demonstrando se deveria ser liberado o nervo na incisura espinoglenoide ou não para esses pacientes, esses atletas. E o que se confirma na conclusão desse artigo do Arthroscopy é que realmente os pacientes mostram uma melhora quando se libera o nervo supraescapular em atletas de arremesso que tenham eletroneuromiografia positiva.
Esse outro artigo, que é de um grupo grego aqui, do Arthroscopy também, demonstra 56 atletas, 35 realizaram descompressão e 21 não descompressão. Mas esses pacientes tinham a compressão evidente, assim, e abordaram outras coisas no ombro nesse mesmo procedimento. E a melhora clínica era superior naqueles que descomprimiam. Ou seja, assim, mensagem para nervo supraescapular: não adianta você liberar para todo paciente, porque é desnecessário. Não adianta você liberar para pacientes que tenham retração maciça do manguito rotador, se eles não tiverem alguma coisa que identifique que haja uma lesão no nervo. Ou algum efeito de massa, ou algum efeito compressivo, ou algum cisto, ou às vezes uma neurite idiopática. Mas o ideal para essa liberação, e ela é boa, é se você tiver realmente uma eletroneuromiografia que confirme que existe uma lesão. Sobre a escápula alada, o Luiz falou sobre lesões da escápula alada por paralisia do trapézio, né, que seria essa imagem mais da esquerda. Sobre a mais clássica, que daí é do serrátil anterior, que é essa imagem mais da direita, e a diferença no exame físico da escápula é bem clássica, tá? Então, inicialmente, a gente vai falar sobre o músculo trapézio aqui, que tem esse estilo de escápula alada. A cirurgia mais demonstrada e mais falada para tratamento das paralisias do trapézio é a cirurgia de Eden-Lang. Tem vários vídeos demonstrando, vários artigos comentando, mas assim, lembrando que isso é algo de exceção, a gente só indica tratamento cirúrgico quando há uma falha mesmo do tratamento conservador, e ela é uma transferência com lateralização do elevador da escápula, do romboide menor e maior, onde a gente desinsere eles dessa região mais medial da escápula e reinsere eles mais lateralmente, né, com um avanço de mais ou menos uns 5 centímetros. Então, essa é uma imagem da cirurgia. A gente vê, o paciente está em decúbito ventral, você consegue ver que a porção mais medial é a coluna, aqui é onde eu estou, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui. Provavelmente sim. E vocês veem o romboide maior, o menor e o elevador da escápula desinseridos, né? Se libera todo o infraespinhal da fossa infraespinhal e o supraespinhal da fossa supraespinhal, vamos dizer assim, expondo a escápula, a parede medial, se perfura toda essa região e depois se reinsere com um fragmentozinho ósseo junto para ter esse avanço. E aí, nesse caso, os romboides e o elevador da escápula fazem a função como se fosse do trapézio. Do trapézio. Tebu, em 2004, demonstrou 57% de bons resultados, mas tem que lembrar que as casuísticas são sempre pequenas, tá? O Gerber, em 2013, teve 75% de bons resultados, e quando eles colocam em porcentagem, vocês imaginam que o número de casos sempre é tipo 10 casos, 12 casos, 5 casos, são coisas pequenas. E o Bassem El-Hassan é um que tem a maior casuística, já um artigo agora de 2022, com 22 pacientes operados, e todos menos um, é assim que está descrito, teve uma melhora significativa da função e da dor, ou seja, um não melhorou e 22 melhoraram. Já com relação à paralisia do torácico longo, ali nas cinesias do serrátil anterior, onde tem vamos dizer assim, essa escápula alada, que a ponta inferior da escápula levanta, a cirurgia que mais se tem descrição é uma transferência muscular descrita pela primeira vez em 61 de uma técnica chamada Marmor e Bechtel, que são os dois caras que descreveram, tá? E essa é uma técnica onde você desinsere, então, o peitoral maior, tá? A porção external do peitoral maior, que é a mais anterior, desculpa, é mais posterior, e você reinsere ela na porção antero-inferior da escápula, como demonstrado aqui. O problema é que é longe para chegar, então geralmente eles têm uma tendência de fazer alguma coisa a mais para alongar esse tendão. É um tendão chato, né, e fino, e que tem dificuldade de chegar até lá. Essa técnica não tinha muitos bons resultados, mas aí, de novo, o Bassem El-Hassan descreveu no Shoulder and Elbow de 2014 uma técnica onde ele removia um fragmento ósseo junto, né? E aí, em vez da gente ter que fazer o alongamento desse tendão, a gente colocava o fragmento ósseo, por um acesso anterior, lá na região posterior da escápula, passando ele por sob
por sobre as costelas e por dentro ali, para poder se inserir na região anterior da escápula. E aí a gente tem um caso desses, tá? Que foi feito exatamente isso aqui, uma imagem, um paciente em cadeira de praia, a gente vê a porção anterior aqui, demonstrando então o tendão do peitoral maior, e aqui o paciente elevando o braço, a porção anterior da escápula, onde a gente encontra essa porção anteroinferior da escápula. Aqui a gente vê então a dissecção da face clavicular, que nós vamos reinserir de novo ali no húmero, e a pinça demonstrando a porção external indo para posterior com o fragmento ósseo, onde a gente conseguiu passar e fixá-lo nessa região anterior da escápula, aqui com o paciente com o braço elevado, não sei se vocês conseguem entender. E aqui a imagem final da cirurgia, né, demonstrando então a face clavicular do peitoral fixa ali e a porção external migrando para posterior aqui na imagem anterior no delto peitoral clássico. Aqui o raio-x demonstrando então que esse fragmento ósseo que saiu do húmero, foi um baita do fragmento, a gente acabou fixando aqui na região anterior da escápula. Essa técnica específica, então, para transferências e para tratamento das paralisias do serrátil anterior, 9 pacientes operados, 6 tiveram uma recuperação completa e 3 tiveram leve alteração, segundo o Steinman, lá em 2003. O J.P. Warner tem um artigo demonstrando, em 2012, 26 pacientes operados, com melhora significativa da maioria dos pacientes, mas com 5 recorrências. E, de novo, o Bassem El-Hassan, que é o cara que descreveu essa última técnica, 51 pacientes operados, um absurdo de número, com 45 pacientes com resolução completa e 6 com resolução parcial da escápula alada. Sobre a síndrome de Parsonage-Turner, que a gente já comentou, lembrando que isso seria para uma falha do tratamento conservador, como a gente já comentou, a maioria deles resolve, né? O que se faz, no caso, são as transferências tendíneas para aquele nervo que está comprometido, né? Para aquele músculo que é comprometido pelo nervo que tem a neurite, exceto quando é uma situação já mais crônica que não há melhora, e aí sim a artrodese escápulo-torácica, está aqui o caso, aquele que a gente comentou, esse é um lado dela, fixado então escápula, com uma placa amarria subcostal, com bastante enxerto, para poder fazer a artrodese. Sobre a síndrome do espaço quadrilátero, o que a gente tem então é que são cirurgias muito raras de acontecerem, porque é uma entidade rara, a gente não vê isso muito. Eu vejo, por exemplo, muito mais Parsonage-Turner do que espaço quadrilátero, tá? É muito raro ver espaço quadrilátero, eu não sei vocês. 30% deles apenas, daqueles que têm, vão requerer cirurgia. Eu não tive nenhum caso que precisou operar. Tem um colega nosso aqui que teve um caso assim recentemente, mas que acabou evoluindo bem e não precisando de cirurgia. Eu não sei, talvez depois a gente pudesse conversar com o Sérgio para ver como que está a casuística dele ou dos outros colegas aí que estão assistindo, para ver se eles têm casos disso. De qualquer forma, cistos, alterações ósseas ou coisas que possam ocupar o espaço têm que eventualmente ser removidas. E aí é uma das indicações para o tratamento cirúrgico. E a exploração cirúrgica ela é por acesso posterior, com liberação das aderências, e lembrando que tem uma situação bem específica, quando você abduz o braço e roda externo, você consegue com o dedo fazer essa liberação, na maioria das vezes. E, como não deveria ser mais difícil, Peter Miller descreveu uma técnica em 2011 para liberação artroscópica disso, né? E aí que a gente diferencia os meninos dos cara grande. Eu nunca teria coragem de fazer isso, mas enfim, talvez olhando um outro que faça, a gente acabe criando coragem. Ele demonstrou então um artigo onde a gente faz um portal posterior clássico da artroscopia e um portal um pouquinho mais lateralizado e inferior, onde ele entra no recesso axilar e ele resseca o recesso axilar. Aqui vocês veem na esquerda o recesso, né? Resseca no artigo ele diz com cautério, né? E aí depois você vai dissecando o nervo e liberando ele. Aqui embaixo a gente vê o redondo abaixo e o nervo aí no meio, pós-neurólise.
E tem um artigo já um pouco mais recente, de 2021, que avalia a reprodutibilidade dessa técnica. Tá? Então, eles fizeram primeiramente no cadáver a videoartroscopia e depois abriram os cadáveres para ver se estava liberado. E a liberação a conclusão do artigo é que é uma técnica reprodutível, sim, e na conclusão diz que não é tão perigosa, que eu acho ótimo. Sobre síndrome do desfiladeiro torácico, eu não cheguei a abordar isso do ponto de vista cirúrgico, porque eu acho que isso é uma patologia que a gente vê bastante no consultório, mas geralmente o que acontece é que eles melhoram com o tratamento conservador. Sim, eventualmente não melhoram, e aí o que acontece é que o cirurgião vascular acaba entrando em campo, o cirurgião torácico acaba entrando em campo, tá? E aí as técnicas, elas variam de ressecção da costela cervical, descompressão, seja por tumores ou por qualquer coisa da região costoclavicular, ou então e depois uma angioplastia corretiva daquilo que fica. E era isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e desculpe o tempo. Oba, posso fazer uma perguntinha, querido? Que pergunta, se eu puder te ajudar. Pois é, assim. É só um questionamento para todos. Quando a gente pensa na compressão do subescapular na incisura, e que se fala que faz-se a técnica de liberação, mas faz outros procedimentos associados, o que eu questiono o grupo é se realmente, se tu fizer só uma tenotomia do bíceps ou uma tenodese naqueles que for preciso e tirar justamente aquela função que acaba fazendo com que o cisto se forme, esse cisto, para mim, vai desaparecer, a descompressão vai desaparecer. Então, assim, será que esses casos que realmente foram descomprimidos do subescapular na incisura precisariam ser descomprimidos? Ou se só a tenotomia já não resolveria? Jorge, posso responder? Claro, para ti mesmo. Cara, assim, ó, é bem interessante, porque, na verdade, assim, nos mesmos artigos que a gente fala sobre esse assunto, sim, se ele é um cisto que tem mecanismo de válvula, e que esse cisto é um cisto perilabral, que sei lá, eu estou falando por experiência, medicina baseada em vivência, né, não em evidência. 90% das vezes é isso que acontece. Sim, simplesmente tratando o labrum, você está tratando a lesão, ele vai sumir aquilo ali, né? Agora, tem alguns casos onde existe sim uma compressão, talvez pela tração que aconteça no nervo, pela forma que o paciente faz, às vezes é um arremessador ou alguma coisa assim, e aí você não tem um cisto envolvido, mas você tem uma neurite. É o paciente que tem a situação de dor difusa, crônica nessa região posterior, com eletroneuromiografia positiva. Aí eu acho que nesse caso é interessante a descompressão por si só, e não faria diferença tratar o labrum ou tirar o bíceps. Pois é aí que eu concordo contigo. Nesse caso de neurite isolada, onde o cara não tem mais nada associado, e seria só esse o fator, eu concordo. Mas se o cara tem outros fatores, eu acho que, sei lá, entendeu? Não, é um risco desnecessário. Concordo contigo. Pois é. Eu vejo assim, a gente vê essas lesões, Jorge, não sei se todos concordam, mas essa é uma lesão que a gente vê muito no jovem. Então, assim, a gente não vê muito cisto nem neurite no subescapular nos pacientes de mais idade. Eu acredito, inclusive, assim, quando a gente faz essa abordagem do cisto, nada impede de você também reinserir o lábio, fixar o lábio artroscopicamente como se fosse um slap, e você não vai ter um dano maior ao bíceps ou coisa assim. Até porque os jovens são atletas, eu acho que o grande boom que abre é assim, eu não sei quantos de nós estamos aqui e pegamos pacientes jovens que têm um cisto, às vezes uma lesão parcial, e a gente associa eletroneuromiografia. Eu tenho feito com uma certa rotina, até quando a discrepância entre a dor é discrepante em relação ao quadro de imagem. A gente fica com aquela impressão que o indivíduo tem mais dor do que aquela imagem X. E a gente pede eletroneuromiografia, batata. Eu acredito nesse princípio teu. Eu acho que assim, trata-se o lábio, eu prefiro fixar o lábio do que fazer uma tenotomia nos pacientes jovens. Eu entendi, mas
Oi. Eu queria acrescentar uma coisa que a gente observa muito no consultório, principalmente nos últimos 2, 3 anos de pandemia, que é o excesso de flexão cervical. Essa raça jovem vive no celular o dia inteiro, vive deitado na cama com seu laptop, vive vendo televisão dessa forma. E eu não acredito muito na patologia do ombro em si, porque eu tenho tratado muita gente simplesmente com correção postural, com relaxante muscular e com alongamento dessa região, e eu tenho conseguido uma reversão, assim, eu vou falar, putz, eu não vejo ninguém não melhorar, porque essa molecada hoje, eles estão com uma atitude cervical, que tu faz um raio-x desse cervical, os caras não têm mais, eles não têm mais lordose, eles têm retificação quando não cifose, e quase subluxando C5, C4, C5. Então, assim, acho que tem muita coisa para a gente trabalhar em cima disso, sabe? Porque essa molecada que tu, como tu dizes, tu não vê na imagem algo que pareça que aqueles sintomas são tão significantes. E aí, quando tu faz um raio-x da cervical, tu vê uma alteração de postura cervical tão grande, cara, que comprime tudo ali. Os bichos são tudo desarmonizados. Eu sempre falo para eles assim, parece um carro desalinhado, não tem nem geometria, nem balanceamento, porque a escápula a escápula humeral funcionam completamente errada. Então, vai trazer todos esses tipos de sintomas que deixam a gente maluco até, às vezes, no consultório, sem chegar a um diagnóstico preciso, porque os exames não condizem com aquilo. E eu tenho acho que é muito... Tem muita gente desse jeito, sabia? Viu, Jorge? Eu acho que não só cervical, mas muito do tilt anterior da escápula também. Os caras têm tendência de ficar assim mais justamente pra frente, né? porque sim, é o que eu te falo, porque desarmoniza tudo, sai a geometria e o balanceamento, para de funcionar certo, entendeu? Deixa eu perguntar um troço para vocês. E a síndrome do espaço quadrilátero, qual é a frequência que vocês veem ou viram isso? Me fala aí. Só o Sérgio tem aqui em Floripa. Eu tenho 2 casos vistos, que eu tenho documentados. Eu tentei fazer um tratamento conservador por 2 anos. E ele não ficou satisfeito. Então, assim, depois de 2 anos, a gente fez um tratamento cirúrgico de descompressão e ele melhorou absurdamente. Que lindo você tem. Eu acho que quando a gente tem uma eletroneuromiografia positiva e você está fazendo um tratamento conservador, eu acho que a gente tem que ter um limite. Eu acho assim, bom, até quanto tempo com essa neurite eu vou investir num tratamento conservador? Porque eu tenho visto os casos, assim, uma grande maioria não melhora quando a eletroneuromiografia é positiva. Não sei se é isso que também todo mundo vê. Guerra, tu fala muito em eletroneuromiografia, eu tenho um problema com eletroneuromiografia. Eu ia dizer isso todos também. temos. Eu não consigo confirmar diagnóstico só por eletroneuromiografia. Eu acho que espaço quadrangular e assim como supraescapular, muitas vezes eu vou pelo exame físico e a ressonância para mim o que importa é quando tem atrofia mesmo, né? Mas é difícil, né, Sérgio? Porque às vezes não tem atrofia muscular. A atrofia muscular é muito tardia, entendeu? Mas, por exemplo, no supraescapular, esse paciente precocemente vai começar a ter perda de rotação externa de força, né? Então, tu consegue pegar antes. Agora, eu não entraria numa cirurgia pensando só na eletroneuromiografia, porque talvez aí entra até nesse grupo que tu está falando de paciente operado desnecessariamente. Concordo. É que eu acho que a gente tem que se atentar quando a gente vê uma lipodistrofia numa ressonância, de entender o porquê dessa lipodistrofia e não deixar o quadro ir à frente. Então, se eu já tenho uma lipodistrofia, quer dizer, eu já estou tratando algo que tem um tempo de evolução, e aí eu acho que entra nisso que o Gabriel falou. Olha, eu vou falar do espaço quadrangular. Um dos problemas que eu tenho com ressonância aqui, que eu acho que os radiologistas encontram mais do que eu. Muitas vezes eles dizem que está tendo alguma atrofia que não existe. Tá? Quantas vezes você já viu, Sérgio, na ressonância, aquele nervo axilar passando embaixo da glenoide, um baita brilho assim, e a ressonância normal. Perfeito. Inúmeras vezes, entendeu? Por isso que eu acho que é mal diagnosticada, na verdade. Eu acho que os radiologistas são hiperdiagnosticantes.
Como o Guerra falou no Diagnóstico de início, a gente fica diagnosticando muito manguito e outras coisas e a gente também deixa passar muito, né? Eu achei até o assunto, parabenizar pelo assunto, muito bom. Mas voltando sobre o escapular, acho que tem que diferenciar, né? A incisura do cisto, né? O cisto, eu vou voltar ali. Eu acho que o cisto, eu tinha muito medo de operar no início e o cisto paralabral com compressão do nervo, eu não perco tempo. Eu opero e eu tô com o Jorge nisso. Se tu cortar o bíceps, esse paciente vai melhorar. Tá? Eu também. Aí é uma discussão que o Guerra teve ali de como é que tu trata a SLAP. Aí não é uma discussão como tu trata o cisto, como tu trata o SLAP. Se tu acha que fixar o SLAP vai bem, tu fixa o SLAP e vai funcionar. Eu prefiro cortar o bíceps, porque eu tenho medo de fixar o SLAP e continuar o mecanismo valvular e aumentando aquele cisto de novo. Então, eu prefiro cortar o bíceps, tenodese, e é assim que eu trato o SLAP atualmente. A gente já fez algumas punções, assim... Isso. Às vezes dá para fazer a função na mesma punções cirurgia. na cirurgia guiadas por ultrassom, que ajudam bastante a gente artroscopicamente ver que existe uma comunicação entre a cavidade intraglenoide e a região do cisto, eu digo nesses casos. Eu aprendi a não perder tempo, tá, Guerra? Eu acho que entra lá, se tu quiser funcionar até na cirurgia, tu põe a agulha e aspira antes de fixar o tenotomizal bíceps. Eu queria perguntar para o Gabriel, voltando à incisura, essa é uma cirurgia que tu falou assim que tem que ter coragem. Eu nunca liberei a incisura por vídeo. Quantas vezes tu liberou aberto ou por vídeo a incisura? Aberto nenhuma vez. Tá. Todas as vezes que eu tenho cisto, eu tento fazer. Porque confesso que é sempre difícil pra caramba de ver o lugar aonde ele entra, entendeu? Porque você acaba chegando na artéria, né? E aí o risco... que a artéria está em cima, o nervo está embaixo, tu fica com medo de cortar. Exatamente. Mas sim, eu fiz algumas vezes já. Ele não é impossível de fazer, mas é muito mais fácil ver o Lafosse fazendo. Não, o Lafosse super diagnostica, ele tem aquele teste dele da cervical, que aquilo todo mundo vai ter dor, né? E ele quase mata-leão, né? Uma vez eu entrei com o Breno e nós fizemos lá no Bahia Sul um paciente, que inclusive era de outro colega. Não é uma cirurgia. Hã? Era meu? Não, era um cirurgião de mão, inclusive, era um amigo dele. E não é uma cirurgia simples. A gente conseguiu fazer a descompressão. O Breno é muito habilidoso na vida, tu sabes disso, né? E foi uma cirurgia bonita de ser feita, mas o relato dele posterior não foi um grande alcance em objetivo, entendeu? Não houve muita melhora. Não sei se o diagnóstico não era o mais correto, mas assim não foi uma coisa muito significante a melhora que o paciente teve. Foi a única experiência que eu tive na vida. Eu, particularmente, nunca fiz. Eu fico impressionado com um artigo desse, como tu mostrou, Gabriel. Não sei se é multicêntrico, mas falar em 75 casos de compressão de cisura, eu vi poucos na minha vida. Então, é de uma revista da Espanha. É um artigo até em espanhol. Eu dei uma olhada nele ali. Mas cara, a casuística sobre isso tem bastante, tá? O problema é que os artigos que são de boa qualidade, que fazem avaliações randomizadas e bem direitinho, esses não são tantos assim, sabe? Mas tem muita casuística, tá? Os caras têm feito pra caramba, a Fusel. Mas tem muito trabalho que é feito igual a São Paulo, né, com fator multiplicador de 10, de 20, de 30. E aí os caras têm 3 casos e dizem que é 30, tem 30 casos e dizem que é 300. Então tem esses fatores multiplicadores, né, que a gente conhece no mundo, né, científico. Ô, Guerra, tu tem mais uma aula, tu tem que encerrar, porque eu acho que está batendo o tempo aí, né? Não, acabou? Opa, tá sem som. Como eu já vi o Funchal aparecendo, não, acho que a ideia da reunião hoje era justamente despertar a gente para as coisas que não são muito do dia a dia, para as coisas que a gente pode fazer diagnóstico mais precoce, para que a gente possa ter um espaço para as patologias conservadoras e para que a gente possa entender, às vezes, um momento especial de alguns pacientes que podem se beneficiar com tratamentos cirúrgicos. Então, assim, a nossa experiência hoje hoje talvez a maior casuística está dentro dos cistos supraglenoidais. Eu acho que a gente tem alguns casos já feitos por aí como resultado, mas justamente essa triagem que a gente faz não é assim, Sérgio, a eletroneurobiografia. A gente às vezes não lembra nem de pedir.
Já tem, eu acho que assim, ela tem um certo valor, eu acho que quando ela é bem feita, ela consegue nos respaldar em, de repente, indicar uma coisa para, mas não, ela não é decisiva nem conclusiva, mas é sempre um exame que, às vezes, a gente, como especialista de ombro, nem sempre valoriza. A ideia era mais ou menos essa, eu acho que, assim, hoje eu só tenho a agradecer ao Renan, Luiz Felipe, ao Gabriel e a você, Jorge, por a gente ter podido ter tido esse momento e trazer esses conhecimentos a mais que possam somar a vida de todos nós aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Quer falar alguma coisa, Fuxal? Eu queria só agradecer a todos vocês, né? Principalmente em nome da SBOT, né? Da SBOT Santa Catarina, da nossa regional. Foi um prazer ter vocês aqui abrilhantando aí o módulo de ombro, que é exatamente esse o objetivo aqui. O objetivo é a gente trazer a palavra do especialista da regional, em casos difíceis, como vocês colocaram muito bem, né? São coisas do dia a dia do consultório de vocês e que, na verdade, não é do dia a dia do ortopedista, porque esse é o módulo do especialista mesmo. Agradecer a você, Maurício, pela brilhante condução e, obviamente, a todos os colegas que participaram da melhor forma possível, mostrando, na verdade, qualidade aí nas apresentações e, com certeza, conteúdo de importância aí para a especialidade. Agradecer a todos e deixar o convite para todos. Agora, no mês de agosto, a gente tem o Congresso Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo em Gramado. Eu acho que já teve um Subra que foi espetacular, eu tive a possibilidade de participar. Parabéns ao Gabriel, ao Felipe e ao Henrique, que estavam lá organizando o Congresso, que foi de um valor imensurável, não tenha dúvida. E eu acho que encontrar e se reunir agora em Gramado no Congresso de Ombro e Cotovelo que a gente vai ter. Mas muito obrigado a todos pela presença, pela participação e pela oportunidade de poder estar aqui juntos. Parabéns pelo assunto, pelas aulas aí. Parabéns, boa pessoal. noite. Obrigado. Boa Valeu, noite a Rafa. todos. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado e boa noite. Tchau, Tchau. Tchau, Maurício.